Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João capítulo 10, versos 9 e 10. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Você já ouviu aquelas expressões ou aquela expressão? Não existe igreja perfeita. É comum dizer isto quando uma igreja perde a sua identidade, quando ela perde membros e alguém fala: não existe igreja perfeita. Pode parecer uma expressão correta, mas ela não é verdadeira. Entre as 7 igrejas da Ásia, houve duas, Esmirna e Filadélfia. Filadélfia que nós estamos estudando agora. Estas igrejas, aos olhos de Deus, elas eram perfeitas. Lamentavelmente, a nossa concepção de perfeição é uma, e a concepção de perfeição de Deus é outra, bem diferente. Normalmente a gente pensa que perfeição, que a igreja ser perfeita é aquela que nunca pecou. Não é assim, não é verdade. Afinal, você já sabe que aqui na Terra, depois que o pecado entrou na raça humana, todos ficaram imperfeitos. Todos nós temos as nossas falhas. Mas, no caso da igreja propriamente dita, a igreja em Filadélfia, e a gente já aprendeu que Filadélfia quer dizer amor fraternal. Esta igreja em que Jesus se identifica, ele como autor, a narração é esta da carta, a abertura da carta. Isto diz: o que é santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Aí então, ele passa no conteúdo da carta a expressar aquilo que era como que um padrão nas demais cartas. Ele começa assim. Vejamos Apocalipse capítulo 2, o verso 8. Conheço as tuas obras. Bem, a nossa impressão, sendo que a maioria dos cristãos são influenciadas por aquele espírito farisaico e pensa que aqui
Jesus começa já querendo mencionar através dessas palavras pecados, falhas na igreja. Não. Quando ele diz, conheço as tuas obras, ele está falando no sentido, aquelas obras no sentido fraternal, aquelas obras que alguém chama de obras de caridade, aquela ajuda aos irmãos, aos semelhantes, ao seu próximo, aquela ajuda que deve ser prática constante da igreja e na igreja, mas a maioria não pratica. Existe aquela palavra que isto é comum não nos membros de igreja, mas comum nos líderes, cuja palavra ela não passa de uma leve desculpinha. A minha vida é uma correria, eu não tenho tempo para nada, e começa a enumeração de atividades. E na maioria dos casos, atividades efêmeras, atividades que não têm nada com uma verdadeira ação que vai beneficiar o próximo, aquela pessoa que está passando por crises, por necessidades. Esta é uma falha absurda. E ela começa com os líderes, ou nos líderes. A igreja em Filadélfia, lá na igreja em Filadélfia, não acontecia isto. Eu conheço as tuas obras. E aí vem aquele privilégio maravilhoso. Eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti. E esta porta ninguém pode fechar. Normalmente se fala muito em porta de empregos, portas de um novo serviço, de um novo trabalho. Não deixa de ser porta, porque existem aquelas pessoas que passam por fases, que estão no desemprego, elas precisam do ganha-pão e parece que tudo se fechou para elas. Existe isso aí, sim. Mas o Senhor Jesus está dizendo para a igreja em Filadélfia, está dizendo para nós, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja, ela é atacada pelos inimigos. E, às vezes, culpamos o diabo de tudo. Tudo que acontece dentro da igreja, culpamos o diabo. E ainda usamos o que Jesus falou um dia na discussão, na polêmica com os judeus. É assim mesmo, é o diabo, é Satanás. Bem disse Jesus, o ladrão. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir. Não sou advogado do diabo. Misericórdia. Mas esse texto nada tem a ver com o diabo.
Sabe quem que Jesus está chamando aqui de ladrão? Jesus estava chamando de ladrão aqueles fariseus, aqueles judeus radicais, legalistas, pregadores da lei, iludindo o povo com falsas esperanças, com um jugo que o povo não podia suportar. Por isso que ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Não vai ficar na igreja gemendo, sofrendo fome espiritual. Não vai ficar reclamando do peso espiritual que é ser cristão. Não. Ele vai se alimentar constantemente ali no aprisco de Jesus, porque ele está dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E na contrapartida, então, ele mencionou o ladrão, que não é o diabo, que não são os demônios. Quando a igreja é vítima de um mau ensinamento, quando a igreja é vítima de uma falta da pregação da palavra do Senhor, daquilo que realmente é alimento espiritual, aquele líder, seja ele quem for, ele aqui está sendo chamado de ladrão. O ladrão não vem senão somente para roubar. Roubar o quê? Estragar a sua fé. Roubar a sua paz com falsos alimentos. A igreja em Filadélfia, ela estava muito bem. Ela tinha entrado por esta porta. E Jesus está dizendo: esta porta que eu abri diante de vocês, ninguém pode fechar. Pois ele havia dito, na abertura da carta: isto diz o que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O Todo-Poderoso tem a solução para tudo. Não aquilo que aqueles fariseus tinham nos tempos dele, que ele chegou a dizer para o povo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Concluindo por hoje, se você está numa igreja que a sua alma está cansada, que o seu jugo, que você está sentindo aquela canga espiritual de cargas, esse não é o seu lugar. O aprisco de Jesus, ele tem alimento, e cada dia aquele maná escondido, aquele alimento que nos fortalece. A gente vai continuar mostrando que igreja abençoada era esta, que igreja era a igreja de Filadélfia, que não recebeu nenhuma reprimenda. A gente volta amanhã. Aleluia. Amém e amém.